Recording in progress. So I can start? Yes, I will make a little presentation about introduction you. by Dr. Ilyas. I will do it in French and in English, okay? And also in Arabic for you, Karina, okay? مرحبا للدكتورة كارينا سامية وابنة سميرة محمد عبود وابنة رائف سليمان عبود. واو. وهي عائلتها قدمت من الشام يعني سوريا في 1936 ونظرا للتكوين للقب يعني عائلة محمد عبود وسليمان يمكن أن تكون لها أصول جزائرية وتكون لهم هجرة في عهد فتوى بنيلس في 1914 لحرمة المشاركة في الحرب العالمية الأولى ووجوب الهجرة إلى الشام. إذن عملت واحد التحريات ولقيت بعض الأصول العائلية في بعض المناطق الجزائرية ومن بعد نزيدوا نطوروا البحث ونعطيوها النتائج مع العائلة تاعها. I share that you are Dr. Karina, mom of Samia, daughter of Samira Mohammed Aboud, and of Raif Suleiman Aboud. Your family come from Syria in 1963, 36, sorry, and maybe from Algeria in 1914 at the beginning of the First World War, because there is in Algeria a lot of family goes from Algeria to Syria to don't participate at the First World War. So and because your name is so famous in Algeria, maybe we can find your cousin here in Algeria. Yeah. Donc, je reprends en français. Je souhaite la bienvenue au docteur Karina. Sa fille s'appelle Samia. Sa maman s'appelle Samira Mohamed Aboud. Sa grand-maman Raif Suleiman Aboud. Ils sont venus de Syrie en 1936, éventuellement d'Algérie en 1914, suite à l'émigration des Algériens refusant de participer à la Première Guerre mondiale en 1914, suite à la fatwa de Mufti Diyar à l'époque, Cheikh Ben Yelles de Tlemcen, qui avait mis un départ collectif vers la Syrie, et donc lui-même et sa famille ont eu cet exode vers la Syrie à cette époque. Donc, il y a de cela pratiquement 111 ans à peu près. Et donc, voilà, aujourd'hui, les retrouvailles sont là. You are welcome. The conference will be in Portuguese, and I will make translate to French. I understand very good the conference at Sao Paulo in Portuguese, so you can do it also like me today, but I will help. I will not make or translate, but only the most important. So you are welcome and very proud to receive you, and thank you for your that you accept this invitation, and thank you. Thank you so much for you, Dr. Maha, that do everything in the backstage. Thank you. Thank you so much. And all the participants here. I will speak in Portuguese because I'm not so okay to speak in English. French, no way. No way in French. So
eu sou nutricionista de formação, mas percebi o quão importante a alimentação estar agregada às emoções. Donc, elle est pharmacienne de formation, mais elle a fait des spécialisations en nutrition. Et donc, dans ce contexte-là, vu qu'elle a également fait des formations en psychonutrition, elle va donc nous apporter une plus-value à propos de cette thématique. E o mais importante, né, que hoje, pelo menos aqui no Brasil, mas eu acho que é um problema mundial, do grande aporte de estresse, fazendo com que nós estejamos em um caos emocional e mental. Então, a importância... Oh, sorry. Ouais. Ben, au Brésil, comme vous le savez bien, c'est un pays émergent et dans une ville, par exemple, comme Sao Paulo, l'impact du stress au quotidien et l'impact émotionnel se fait ressentir, mais également sur le plan nutritionnel, on a un équilibre à retrouver et parfois l'alimentation n'est pas au top, comme dans toutes les grandes villes dans le monde. Okay. E quando nós comentamos, né, começamos agora com adoecimento mental, a gente usava alguns termos como alienação, então a pessoa não sabia o que estava fazendo, então era alienada. Depois, no século XX, começamos a chamar de doença mental, e hoje, né, a gente fala sobre transtornos mentais. Donc, sim, terminado, ok? Já que doença mesmo é quando há alguma alteração patológica. E hoje a gente vê que muitas patologias mentais não têm nenhuma mudança fisiológica, né, ou histológica no cérebro, e sim nas emoções. Então, transtorno mental veio para colocarmos aí como é que no que diz respeito ao adoecimento mental. Sí. Comme elle l'a si bien exprimé, voilà. Donc, on a dans les atteintes psychiatriques des atteintes avec lésions organiques, donc on peut appeler comme maladie, et des atteintes qui sont pas organiques, donc qui peuvent être, c'est-à-dire sans altération. Et là, on peut les nommer troubles, donc troubles mentaux. Et bien entendu, il y a des classifications, donc des termes à propos des maladies et des déficits mentaux. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu les troubles mentaux et les troubles du comportement. OK? Então, a gente vê que o transtorno mental, ela tem uma perturbação aí cognitiva, né, e reflete algumas disfunções, principalmente psicológica, biológica, do funcionamento mental. E, obviamente, que são diversas causas, né, genética, que eu acho importante, mas não acho a mais importante. Normalmente, os transtornos ele vêm por uma série de coisas associadas, como traumas durante a vida, a privação do sono, a pressão no trabalho, os conflitos familiares. Então, por isso que no começo até estava comentando com uma das participantes o quanto é importante estar junto à psicologia, com a nutrição e com qualquer outra área. Eu acho muito importante, né, juntarmos. Donc, les troubles comportementaux,
ou bien les troubles mentaux, en général, ils sont liés à des dysfonctionnements, liés à des problématiques environnementales ou bien à des problématiques sociales ou professionnelles. Il faut savoir que parfois, des conflits familiaux ou bien des conflits de travail ou des traumas durant la vie peuvent impacter l'équilibre mental et parfois certaines incertitudes sociales d'époque, par exemple, que ce soit des périodes de crise ou bien des périodes de confinement, comme la période du Covid-19, peuvent être source de troubles de comportement, du comportement dont l'impact sera plus ultérieur qu'au moment de l'événement. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très perspicace pour voir le retentissement sur le plan émotionnel de tout ce qui peut se manifester au niveau épigénique. So here, sorry. Algumas do CID, né? 10, alguns transtornos comportamentais. Então, nós temos todos os tipos de transtornos aqui, né? Que já são colocados já são relatados como doenças. Então, eu coloquei alguns, né? Então, são 99 transtornos mentais e comportamentais. Então, tem bastante coisa para nós sermos enquadrados aí ou para enquadrar os pacientes. OK. Donc, bon, il y a une classification des sociétés savantes psychiatriques, bien que parfois elles sont un petit peu excessives, mais ça, c'est juste pour information. Par exemple, il y a les troubles mentaux organiques et les troubles du comportement. Ils sont classés de 0 à 9. Les troubles de comportement organique style symptomatique de F10 à F19 par rapport à la consommation de produits stupéfiants de F10 à F19, schizophrénie également ou bien des troubles de l'humeur de F20 à F29. Il faut savoir que les troubles de l'humeur de F30 à F39, troubles névrotiques liés au stress. Donc, en général, c'est de 40 à 49. Des syndromes comportementaux associés à des troubles physiologiques et à des facteurs physiques, donc de 50 à 59. Des troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte, donc de 60 à 69. Retard mental de 70 à 79, troubles du développement psychologique 80-89, troubles du comportement et troubles émotionnels pendant l'enfance et l'adolescence 90-98 et troubles mentaux non spécifiques c'est F99 et donc ça c'est important à savoir parce que parfois, si vous allez avoir des références ou bien publier un article, ces références peuvent être importantes pour des publications. E aqui, né, tem alguns sinais e sintomas que, em diversos tipos dos transtornos mentais que nós colocamos anteriormente. E aí fica uma pergunta, né, que quem nunca teve mudança de humor constante, apatia, labilidade, perda de prazer nas atividades. Então, a gente tem inúmeros sinais que o corpo nos dá antes da gente surtar. Então, eu coloquei esses sinais e sintomas até para que nós pudéssemos nos reparar
nos olhar para poder ver o que o corpo já está dizendo, o que a gente tem que parar e olhar, né? E não deixar que isso acumule. Então, isso são alguns sinais e sintomas que podem, ao perpetuar por muito tempo, te levar a um transtorno mental, um transtorno comportamental. Yeah. Les troubles les signes et symptômes des troubles mentaux et comportementaux. Bon, on a la labilité affective, on a l'apathie, apathia. For me, it's a good thing to be outside the mood of the reality of now. So it can be something good in neuroscience, but in psychiatry or psychology, we can have other meaning. Donc, on a l'apathie. But in this way, I know that apathy, it's good when it's conscious. Yes, of course. Yes, it's good. Wait, but when you stay with someone who, it's not good. It's like this apathy. Difference, yes. Donc, on a échangé à propos de l'apathie. L'apathie est une bonne chose quand on le fait d'une manière consciencieuse. Mais quand on subit l'apathie, donc ce manque d'envie à l'égard de la vie, là, ça peut être considéré comme un trouble du comportement. On a également le sentiment de culpabilité, el sentimento de culpa. On a la tristesse profonde et persistante, tristeza profunda et persistente. Donc, je vous montre que parfois, la sémantique permet de comprendre et qu'on n'a pas vraiment besoin de traduire, mais je vous traduis. L'insécurité, insuguranza, l'isolement social, l'insécurité, bon, bien sûr, on l'a évoqué, l'indisposition et la fatigue constante, la perte du plaisir dans les activités qui étaient source de satisfaction, le désintérêt, manque d'intérêt pour les activités courantes, donc procrastination, des troubles alimentaires ou bien du sommeil, détresse émotionnelle. Parfois, on a des cas un peu plus graves, comme l'automutilation. You finish the second part of the presentation? Oops. Yes. And here in Brazil, aqui no Brasil, aproximadamente 30% dos adolescentes já estejam acometidos, né, por transtornos mentais. E isso me preocupa um pouco, porque ainda nem começaram a ter a pressão do trabalho, de construção de família, de relações interpessoais mais profundas, e já estão sendo acometidos por transtornos mentais. Donc, on estime au Brésil que 30% des adolescents ont des troubles mentaux et que en 2021, c'est la troisième cause dans les troubles mentaux, sont la troisième cause d'absence au travail et que même les troubles que ce soit articulaires ou autres sont la deuxième cause d'absence dans le pays. Et donc, vous voyez que sur le plan médecine du travail, les troubles émotionnels et mentaux ont une place importante. Yeah. So you finish my slide. Here I will, it's like something here in Brazil, that's a law that, so we
we put. I will go on. Here is a paper not a revista. I don't remember. That say one drug to sleep, one to Sourire. How can I say this? Smiling. Sourire. Smiling. It's the same. It's the same in French. Sourire. Yes. Another one to work, another one to stay okay, another one to be healthy, and so we have drugs to everything. Oui. And so we came to a society, yes. doente, né? I don't remember, not health. Yes. Bon, donc quelque part, si on va avec une dynamique, donc un comprimé pour dormir, un comprimé pour sourire, un comprimé pour travailler, à un moment, il y a une addiction et il y a c'est-à-dire que la personne devient toxicomane par erreur et par défaut médical. Et c'est pour ça que il est important d'être très vigilant, surtout avec les adolescents, à l'égard des prescriptions médicamenteuses qui peuvent être, disons, préjudiciables à l'état de santé de la future génération. Ops. E aí, aqui no Brasil, né? No Brasil não, a nível mundial veio essa área, né, de pesquisa, que é a psiquiatria nutricional, né, que vem relacionando a nutrição, a alimentação com os diversos distúrbios aí neuropsiquiátricos. Então, como a alimentação, os nutrientes também têm um papel importante nessa prevenção e no tratamento também desses distúrbios neuropsiquiátricos. Ben, au Brésil, s'est développé la psychiatrie nutritionnelle ou la nutrition psychiatrique. Donc, c'est un domaine de recherche émergent qui a un grand potentiel en tant qu'outil adjuvant, donc dans la prise en charge, dans la prévention et le traitement des troubles neuropsychiatriques. Alors, il y a plusieurs aspects liés à la nutrition, tels que l'obésité, les habitudes alimentaires, la composition du microbiote intestinal, microbiote plutôt intestinal, et la perméabilité intestinale. Maybe we can receive for the microbiote the second conference from your husband, maybe. Yeah. It will be really interesting in the future if he accepts to do it for us. Also, également, donc l'importance de la nutrition dans l'équilibre alimentaire et dans l'implication dans la physiopathologie et les différents changements d'humeur. Aqui a gente pode ver, né, o quanto a alimentação, os micronutrientes vão interferir na nossa microbiota intestinal, né? Então, nós somos o que comemos, digerimos, absorvemos, excretamos, então, e metabolizamos principalmente, né? Então, isso tem que chegar às nossas células e a gente depende de um intestino, de uma microbiota adequada. Mas, sobre microbiota, vou deixar o meu respectivo marido falar para vocês num próximo encontro. É só para colocar o quão importante é os alimentos, porque são a base para uma microbiota adequada. OK, donc comme vous avez remarqué, ce qui est pour nous le isme, pour eux c'est le osme, donc que ce soit le métabolisme
que ce soit les supplémentations. Donc, l'apport nutritionnel et également l'apport micronutritionnel impactent d'une manière importante le microbiote. Et donc, il est important d'éviter l'effet, ce qu'on appelle l'altération du gut, donc leaky gut, pour éviter qu'il y ait un transfert de certains, par exemple, toxines dans la circulation sanguine et générer l'inflammation et également un trouble dysfonctionnement mitochondrial, un stress oxydatif et également un impact sur le système nerveux. Donc, vous voyez que au niveau intestinal et neurologique, via la nutrition et la micronutrition à travers le microbiote, bon, quelque part, tout est lié et il faut bien savoir que l'intestin est le second cerveau, voire moi, je dirais peut-être le premier cerveau. I said it may be the second, say brain, but I think it is the first brain with the connection and all functions. We have the big connection about gut and brain. Oh, yes, brain, gut, brain, and so I don't know if it's the first brain. I think so. That's the first brain. Yes, because without the gut microbiota, we don't have a good brain to do everything. Yes. Now I take some micronutrients, and we have you have this for read after, you know, and so I don't think I have to read one and by one, but yes, but we can share. We can share twice. Or yes. Okay. Então, o magnésio ele vai trabalhar, né, principalmente a depressão, e aqui eu coloco algumas dosagens e utilização, porque aqui no Brasil a gente consegue manipulate this substance in a pharmacy. And so that's the why I put like this, one by one, and about, you know, you understand? Yes, aspartame, quelque part, déséquilibre quelque part les réactions physiologiques du magnésium dans le corps, et c'est pour ça qu'on peut avoir des troubles du sommeil, de l'irritabilité, perte d'appétit et une vulnérabilité liée au stress. Et donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à certaines, soi-disant, méthodes, par exemple, d'utilisation alimentaire qui peuvent être vraiment très négatifs sur le métabolisme du magnésium. Triptofano, aminoácido. Just, please. Il y a aussi à propos de la supplémentation en magnésium. Donc, il y a le glycinate de magnésium et le taurinate de magnésium à la dose de 125 à 300 mg par jour en prévention. When I come to Brazil, I will share about therapeutic doses. It was between 900 mg and 1,200 mg that I use in therapy. So in the future, we will share with you in training about it. Donc, ces doses de 125 mg à 300 mg, donc c'est des doses classiques préventives, et que quelque part, lors de mes prochaines participations au Brésil, du partage de mon approche thérapeutique, on fera l'enseignement des doses de 900 à 1200 mg au futur.
Triptofano vai trabalhar como precursor aí da serotonina e vai também trabalhar no comportamento, humor, ansiedade, agressividade, depressão. Então, cada um dos componentes vão trabalhar em áreas diferentes, e aí a mágica de montar, né, o produto para o seu paciente individualmente, né? Então, aqui a dose a gente coloca entre 50 a 200 miligramas por tomada, né, por dia. OK. Alors, bon, le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel. C'est un précurseur du neurotransmetteur c'est-à-dire de la sérotonine. Donc, quand il y a un déficit, il y a un trouble du comportement, de l'humeur, de l'agressivité et donc, quelque part également, une anxiété, suppression de l'appétit, donc anorexie, et également fatigue et autres. Bon, au Brésil, la dose de supplémentation est de 50 à 200 milligrammes par jour. En Algérie, le tryptophane est vendu en pharmacie à la dose de 300 milligrammes par jour. En général, personnellement, je prescris 2 prises par jour. La prise de la mi-journée a un rôle à l'égard de la synthèse de la sérotonine, mais sans oublier également de la synthèse de la myacine et également la synthèse de la mélatonine, donc qui a un intérêt pour le sommeil. Donc personnellement, quand il y a une indication, bon, si vous voulez une prévention, ça ne dérange pas, 300 milligrammes, mais pour des indications thérapeutiques, moi je préfère 600 milligrammes, voire 1 gramme. So I share that in personalized therapeutic supplementation with the tryptophan, we can use the 300 milligram 2 times a day, so 600 milligram to 1000 milligram to get more results if there is different trouble and to get also not only about serotonin, but also about melatonin and about B3, niacin, and we can make detox when we use about 1 gram a day. So, so take care, because some persons that with mental transtorn have medicine together, and we have to. Yes, of course. Yes. If you have medicine, this is different. But if we use only orthomolecular therapy, you can dose. Yes. Okay. Like I'm a nutritionist, so yes. I can't. You have to modulate because I can't. You go only to prevent doses. Yes, of course. N-acetilcisteína, né? Além disso também ser muito detoxificante, também apresenta eficácia aí na depressão bipolar, esquizofrenia, tricotilomania, né? Aquilo do cabelo, e algumas outras doenças, principalmente as compulsivas e viciantes. Então, modulador aí do glutamato, anti-inflamatório, atividade neuroprotetora, e como nutricionista a gente baseia entre 200 e 400 miligramas por dia. Ok. Donc, le NAC, c'est le N-acétylcystéine, qui est très intéressant pour la dépression, pour les troubles bipolaires, pour la schizophrénie et également pour des troubles de comportement compulsif, addictif. C'est un modulateur sur le glutamate et également sur les activités anti-inflammatoires, antioxydantes et neuroprotectrices. Bon, le dosage, il est bon, 200 à 400 milligrammes par jour. Et on peut l'indiquer pour les détox également. Après, par exemple, effets secondaires liés à la vaccination.
we can use NAC also if there is like some side effect from a vaccine. You can use it. Yeah. It's really interesting. Yes. Ácido fólico, né? Metilação, síntese de DNA, então ácido fólico ele é super importante, né? É essencial. Produção de neurotransmissores e pacientes que normalmente têm depressão, transtorno bipolar, alguma função aí, disfunção cognitiva, se beneficiam aí da tomada do ácido fólico. Voilà, donc là, Dentro das formas melhores de absorver esse ácido fólico é o metilfolato, né? Que aí a gente coloca como 200 microgramas por dia. OK. Donc, l'acide folique, donc c'est la vitamine B9. Il a un rôle essentiel. C'est une vitamine essentielle pour la méthylation et la synthèse de l'ADN. Il facilite la production des neurotransmetteurs. Donc, il est très important chez les patients souffrant de troubles psychiatriques ou psychologiques. Et également, il faut savoir que la forme méthylfolate est la forme active comme supplément alimentaire et la dose quotidienne est 200 microgrammes par jour. Bon, je rappelle que la forme active et le méthylfolate, c'est très important parce que le cyanfolate n'a pas le même effet bénéfique. OK. Inositol é um isômero aí da glicose. Ele vai trabalhar, ele vai ativar vários neurotransmissores, mas principalmente a serotonina. Então, assim como o triptofano, né, ele vai ter melhoras na depressão e também no sono, né, vai ser precursor de melatonina, assim como o triptofano faz. Todos os medicamentos, todos os nutrientes, perdão, que vão trabalhar com serotonina, vão também trabalhar com o sono, tá? E o uso para ter um benefício são durante aí 6 semanas, 12 gramas por dia, podendo dividi-la ao longo do dia, tá? Essa quantidade. Donc, l'inositol, c'est un isomère de glucose qui est un précurseur, également dans les synthèses des neurotransmetteurs, que ce soit de la sérotonine. Et également, il a un rôle très important et il a un rôle également à l'égard de... C'est comme si il permet de faire c'est-à-dire de permettre une régression de la dépression. Et c'est comme si c'est une phase de détox qui va se faire et qui nécessite une prise de 6 semaines donc 42 jours. Et c'est également un précurseur du GABA. Et donc, la prise thérapeutique, c'est pendant 6 semaines et à raison de 12 grammes par jour. Ômega 3, né? Um ácido graxo aí poliinsaturado, propriedade anti-inflamatória, inibe aí as vias associadas, né, ao ácido araquidônico. Então, ele vai ter muitos benefícios terapêuticos em transtorno bipolar, na tradução aí desses sinais inflamatórios, porque a gente já viu que um corpo e um cérebro inflamado, ele vai trabalhar pior, né? Então, o ácido graxo, o ômega 3, ele vai também auxiliar aí na diminuição da irritabilidade e um efeito aí positivo em comportamento, tá? Donc, l'oméga 3, c'est un acide aminé acide gras polyinsaturé qui a des propriétés anti-inflammatoires. Il faut savoir qu'il est indiqué dans les troubles bipolaires. Également, il a une très bonne indication dans l'irritabilité
la dépression et les troubles maniaques. Et la dose 1 à 2 grammes par jour est très recommandée et donne d'excellents résultats. Donc, oméga 3, il a vraiment une place très importante dans tout ce qui est troubles neurologiques. Il faut pas l'oublier. Et sa place, pour moi, elle est importante, autant que le magnésium, autant que inositol, autant que la vitamine B9. C'est vraiment une combinaison qui donne d'excellents résultats. O zinco, né, que tem bastante relevância aí quando a gente fala de TDAH, né, esse transtorno da hiperatividade. Participa aí na conversão da piridroxina, né, que é a vitamina B6 na sua forma ativa. Também necessária a conversão para a conversão do triptofano em serotonina. Então, obviamente, também está relacionado na produção e modulação da melatonina e vai ser essencial também para o metabolismo dopaminérgico, né, de dopamina. E a dose do zinco de 5 a 20 miligramas por dia, só tomar cuidado porque muitas pessoas tomam zinco e sentem dor de estômago, né? Então, às vezes, se você quiser uma dosagem maior, eu peço para que coloque ao longo do dia em várias tomadas, tá? Voilà. Donc, le zinc, c'est un minéral important. On trouve souvent un niveau très bas dans les troubles chez les enfants hyperactifs. Il a un rôle, c'est-à-dire il travaille, donc c'est un ionophore, il travaille en combinaison avec la B6. Donc, c'est lui qui active la B6, qui intervient dans la conversion du tryptophane en sérotonine et également dans la modulation de la mélatonine et dans le métabolisme de la dopamine. La dose quotidienne, 5 à 20 milligrammes, mais personnellement, je peux prescrire dans certaines situations jusqu'à 30 à 70 milligrammes quand le rôle ionoforme est multitâche. I say that we can use from 30 milligram to 70 milligram when we use it as ionophore with different different how say twice work, like with magnesium and B6 with tryptophan, and if you have different benefits to get it, you can get more, but you have to keep only 5 to 20 milligram if it's only for prevent or basic supplements. Yeah. But if you need a therapeutic with you have to put combine other ionophore, you can use more. Yeah, I can't. That's the why we need the doctor, everyone have to work together. But also, when you use 20 milligram, it's very good. It's like a key word. Yeah. You open the cell to give the way to vitamin B6. Like an information, you know. Yes, you have yes. to Yes. energetic dose. Yes, and it's give the good impact to open all cell for ionophore. Yeah. So I say also when you give the lowest doses, it's also very good because sometimes we need to open the door. If we not open the door, we open the window and all is good inside cells. Yes. O SAMe, né, que é um composto aí com base em enxofre, importante também para a parte neuroquímica, né, envolvida aí pela metilação de neurotransmissor e é um ótimo regulador aí de humor, tá? Fora todo o processo também anti-inflamatório que o SAMe traz.
e a dose que a gente prescreve normalmente é de 200 a 300 miligramas por dia. Oui. Alors, donc, le SAM, c'est le S-adénosyl-méthionine. Il faut savoir que chez nous, il y avait le méthio, le micro, s'il vous plaît. Il faut savoir que on a des combinaisons également en Algérie, style sélénométhionine, qui permet également d'avoir ce rôle de neurotransmetteur et également, c'est-à-dire c'est un composé endogène contenant du soufre et qui permet une action neurochimique. Il faut savoir que c'est un régulateur de l'humeur et que la dose journalière est de 200 à 300 milligrammes. Donc, c'est une combinaison de soufre actif et de méthionine active. Mais on a d'autres versions où on a également le sélénium. Hein. We can have other form with also selenium with this methionine and soufre. OK. Então, aqui eu coloquei alguns principais, né, nutrientes que vão trabalhar nesses problemas de neuropsiquiátricos, mas eu coloquei um parênteses, né, nessa apresentação, que fala sobre o consumo, a relação entre um consumo excessivo de açúcar com a hiperatividade. Então, esse estudo ele mostrou a relação entre o açúcar e a adrenalina, e que crianças saudáveis, com poucas horas depois de ter comido, né, açúcar, apresentavam níveis altos de adrenalina. Então, isso acabou causando tremor, ansiedade, problemas emocionais, problemas de concentração. E aí, às vezes, as pessoas são diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico, como ansiedade, emoção, quando, na verdade, elas estão comendo coisas que não deveriam e que ativam todo esse processo erroneamente. Né? Então, assim, antes de constatar que você está com um transtorno de hiperatividade, você não consegue ter concentração, verifica antes o que você está colocando, qual é a gasolina, né, que você está colocando para dentro do seu corpo, para depois você ver se realmente você tem esse problema que você está colocando. Alors, pour précision, le sucre entraîne vraiment des troubles d'hyperactivité chez les enfants. Il entraîne des troubles du comportement, même des tremblements, même des changements d'attitude et quelque part, il stimule l'adrénaline dans le corps, mais d'une manière un petit peu anarchique. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des troubles des comportements chez les enfants liés à la consommation du sucre. In Portuguese and in Arabic, it's the same. We use the same word in Arabic. I don't understand. Stay with. I say that azúcar, sugar, in Arabic and Portuguese, it's the same. Okay. Okay. And, e isso eu falo que tem que ser colocado, porque muitas crianças estão sendo medicadas, pelo menos aqui no Brasil, por problemas de concentração, sendo que, na verdade, elas estão comendo mal antes de ir para a escola. Oui, oui. Ben, ce qui est malheureux, c'est que, par exemple, lors des examens au Brésil, mais même chez nous en Algérie, on offre aux enfants pour pouvoir se concentrer, par exemple, des boissons sucrées ou bien des bonbons ou bien des gâteaux sucrés, alors que au contraire, ça entraîne vraiment un trouble de concentration
et même une perturbation chez les enfants, donc avec la consommation du sucre. Então, as estratégias aí de promoção à saúde enfatizam a importância de se alimentar bem, né, para que principalmente para prevenção e tratamento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Só que a gente sabe o quão desafiador é mudar o comportamento alimentar dessas pessoas, porque não depende só de você dar a melhor dieta, dar a melhor suplementação, e aí isso depende, né, da pessoa conseguir turn the key, virar a chave e entender que isso vai ocorrer a médio e a longo prazo e depende tanto de um esforço do profissional da saúde quanto o esforço individual da pessoa. A pessoa que está ali, ela vai ter que querer mudar a sua alimentação, mudar os seus padrões mentais, as suas crenças, para que ela possa, sim, ter os benefícios, né, da mudança de hábito em todos os sentidos e promover saúde. Oui. Alors, donc, la connaissance ne permet pas à elle seule d'aboutir à la transformation des habitudes alimentaires dans la société. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs, des facteurs quelque part socio-professionnels, des éléments liés à l'éducation et aux traditions et même à la sociologie et à l'anthropologie. Et donc, quelque part, permettre à des nouvelles valeurs nutritionnelles de revenir aux valeurs ancestrales, c'est vraiment quelque part pouvoir aller vers c'est-à-dire en même temps combiner l'émancipation, la motivation et être efficace pour un retour vers une alimentation authentique de saison, du terroir. Et ça paraît simple, mais parfois c'est pas évident de l'avoir sur le terrain. Então, a gente estuda, né, como eu acho que não nós, mas a maioria estuda muito sobre o alimento, o nutriente, o metabolismo, mas nós não estudamos muito sobre ser humano, né? Voilà, donc, Então, voilà. Donc quelque part, il est important pour toutes les personnes qui sont dans l'étude de l'alimentation, de la nutrition, du métabolisme, de savoir que il est important d'aller vers ce qui est humain et de permettre un retour à ce qu'on appelle comment guérir soi-même, comment être soi-même. Et ça, c'est très important. E eu coloco que, de fato, conhecer não muda o comportamento, né? Porque muitos sabem que fumar não faz bem, mas muitos fumam. Todos sabem que junk food não é interessante, mas tem muita gente que vive de junk food. Então, não só o conhecimento, ele não promove a mudança do comportamento. É necessário aí saber, né, aonde motivar, qual o envolvimento, quais as condutas para que se tornem hábitos, né? E para o sucesso dessa intervenção, o estudo do comportamento tem se tornado cada vez mais importante, né? Que não é só você comer, né? Comer o contexto que você está inserido, o entorno, o que você está querendo com aquela alimentação. Isso é o determinante, é isso que vai influenciar para que as pessoas mudem o comportamento. Então, não, a alimentação ela não pode ser mais um fardo, e sim uma coisa que seja prazerosa.
né? E a gente vê hoje em dia como a alimentação está sendo um fardo para as pessoas e não uma coisa boa de se fazer. Im. Bon, on étudie souvent le métabolisme, le fonctionnement, mais souvent on ne connaît pas l'être humain lui-même. Et donc, il est bon de savoir, d'avoir la connaissance, mais ceci ne permet pas d'aller vers le changement. Et le changement il existera par une prise de conscience qui permet de faire opérer de certaines transformations à l'égard du comportement alimentaire, à l'égard de comment manger sain, de revenir à des choses qui sont très simples et donc d'être un petit peu plus près du patient, mais pas en tant que patient, en tant qu'être humain. E lembre-se, né, do que você se formou, quem que você é. Então, muitos colegas têm esse papel que são inquisidores, né? Estão ali para apontar o que você fez de bom, o que você fez de ruim, e quando, na verdade, né, estão doutrinando ali a alimentação ao invés de auxiliar. Então, ao doutrinar a alimentação, focando apenas no nutriente, na caloria, sem dar importância ao alimento como um todo, você não vai garantir a mudança de comportamento do seu paciente, porque enquanto ele estiver focado, ele consegue manter. Mas se alguma coisa sair do prumo, muito provavelmente ele vai não fazer mais o que você pediu, não vai mais suplementar, não vai mais comer do jeito que ele comia. Então, ele precisa entender que é para comer sem culpa e entender que tudo ele pode, mas nem tudo convém a ele a todo momento. Alors, j'aime bien ce diaporama. I like this slide because it gives a shock to all praticians. Donc, ce qui est dit là, c'est que rappelez-vous ce que vous avez obtenu comme diplôme, mais surtout rappelez-vous qui vous êtes et ne croyez pas détenir toute la vérité et venir en inquisiteur ou bien quelque part comme une personne qui détient tout le savoir, parce que le savoir existe dans chaque citoyen et que quelque part il n'est pas, c'est-à-dire, I will share also about like you know like integrism in nutrition when doctor think that he know all. Maybe it can be a false way because the patient have his natural way and also traditional way for about nutrition. So for that, it's important to give exchange with an equal relationship. Donc, il est important de ne pas être dans quelque part un intégrisme nutritionnel, même si c'est pas le terme qu'a utilisé Karina, mais moi je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce que il est important d'aider le patient à changer du comportement et de retourner et de lui permettre un retour vers une alimentation authentique du terroir. Et c'est ça qui permet réellement à la personne d'avoir les outils pour guérir d'elle-même. E lembrando, né, eu acho que já pegando um gancho de que nós não somos o dono da verdade, nem como nutricionista, nem como médico, nem como psiquiatra, porque nós mesmos podemos nos curar. Né? Para quem conhece Bert Hellinger, né, que ele trabalha com constelação sistêmica familiar, é um erro grosseiro pensar que os clientes, né, que os pacientes querem se livrar dos seus problemas.
muitas vezes eles só desejam que sejam confirmados. E aí, né, vem uma frase de Hipócrates que fala: antes de curar alguém, pergunta-lhe se ele está disposto a desistir das coisas que os fizeram adoecer. Porque se você não estiver disposto a mudar, não vai ser eu, não vai ser o doutor, ninguém vai conseguir fazer essa mudança, né? Porque você tem o poder sobre você, sobre as suas escolhas, né? Então, é isso. Sim. Alors, on peut dire que vous pouvez vous guérir vous-même. Il y a une citation de Bert Hellinger. C'est une grossière erreur de penser que les clients veulent se débarrasser de leurs problèmes. Souvent, ils veulent simplement qu'ils soient confirmés. Ben, moi, je suis dans cette dynamique parce que c'est pas tous les patients qui désirent réellement guérir. Ça peut exister, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il est important de poser la question au patient, est-ce qu'il désire réellement guérir? Et s'il désire réellement guérir, il pourra guérir de lui-même. Et il y a une phrase d'Hippocrate qui dit, avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer à ce qui l'a rendu malade. Et est-ce qu'il ne tire pas profit suite à la maladie? I share that also the patient can have the benefit about his desires, you know, professional benefit, social and family benefit. If he is in this way, he cannot being outside his desires because it's like a real benefit in life for him. Yes. The second benefit. I say the second benefit. And maybe the first benefit. Yeah, could be. If he had no family problem, no professional problem, the brain say, oh, it's wonderful. and the desires be chronic for that. This is important. Donc, la guérison implique de ressentir et de prendre conscience et de décider de faire autrement. Et c'est pour ça qu'il est important, quelque part, d'être dans une dynamique où la prise de conscience n'y est pas. Então, não se enganar, porque curar-se, né, envolve sentir dor. Então, todos que já tiveram uma ferida, né, sabe que para ela não inflamar, não infeccionar, você precisa limpar, você precisa tirar aquele resíduo, e isso dá dor, né? Então, todo o movimento de virar a chave, de sair da zona de conforto, né? De sair da doença, envolve sentir dor, porque muitas vezes eles estão tendo, sim, esse benefício, né? Enfim, de estar doente. Então, para sair desse perfil, é necessário, às vezes, muita coragem para deixar de estar doente. Karina, you know, I share 2 days about this knowledge about neuroexistential support and neuroemotional support. You know, in neuroexistential, we have the heart, the professional heart, the social heart, the personal heart, the financial heart, and also the spiritual heart. And also we have, you know, like to make forgive and to make works about when something passed away or someone passed away. Also about you know, the entity, individual entity, familial entity, and the couple entity. And you know, it's really important before
to decide to live a new life in his life, the person must know that we have only one life. And when she was ready to start a new life there, we can make really a good work. So, donc quelque part, donc j'ai échangé que vraiment ce qui est important pour que la personne puisse guérir réellement, c'est qu'elle doit prendre conscience que c'est quelque part un choix inconscient ou conscient, la nouvelle situation, et que au-delà de toutes les recommandations nutritionnelles ou orthomoléculaires, il y a une notion de décision, de guérison, de décision d'aller vers l'essentiel et de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort dans laquelle la personne est actuelle. Possível erro, né, quando a gente fala em alimentação, é você comer, é você achar que o comer, que o se alimentar, é simplesmente mental, racional, ignorando todos os outros aspectos, né, os emocionais, os culturais, os sociais. Então, lembrar que muitas comidas, muitos alimentos nos trazem um sentimento, né? Então, looks like a cake of my grandma, né? So, lembranças, sentimentos, às vezes positivos ou negativos, né? Regras do que comer, então eu só posso comer isso ou aquilo, não é sustentável, né? Porque senão a pessoa vive no automático. Então a gente está querendo que as pessoas saiam do automático e comecem a estar presentes no que estão fazendo. E se você impõe a alimentação como algo racional, você está voltando essa pessoa para o automático. Então, esse é um grande erro, de achar que só vai servir se for desse jeito, protocolado, quando, na verdade, você tem que individualmente ir ajustando dentro do que aquela pessoa precisa e dentro do que ela também está disposta a fazer para poder obter a mudança. Sim. Il y a une erreur qui est très récurrente. En général, la plupart des nutritionnistes sont dans une dynamique d'aller vers les rations nutritionnelles et tout ce qui va, par exemple, à travers les recommandations. Et souvent, toutes ces écoles de nutrithérapie ou de nutrition oublient qu'il y a un aspect émotionnel et social dans l'alimentation. On peut il faut savoir que parfois une alimentation type peut être liée à un souvenir positif ou négatif, et on peut avoir des sensibilités liées à un événement. Je vous donne un exemple. Si par exemple une personne en consommant quelque chose, elle a eu une mauvaise nouvelle, elle peut avoir une sensibilité nutritionnelle à l'égard de cet aliment, non pas parce que cet aliment n'est pas adapté à cette personne, mais par rapport à la charge émotionnelle que cet aliment implique chez cette personne. Et également, il faut savoir que parfois, on peut se libérer d'un trauma en créant un nouveau événement avec une simple alimentation nutritionnelle. On peut créer un nouveau souvenir et aller vers une dynamique de nouvelles mémoires au niveau du subconscient, qui permet à la personne d'être dans une aisance par rapport à l'événement du souvenir. I just add that we can, by using also nutrition, we can
use it, example, to go to some place when we have worst memory, and because we do like a picnic or we eat something like a happy moment, we can make new experience for this place. So we can also create a new memory with nutrition by using a new memory in a place where we have a bad memories. So nutrition can have like a worst memory, good memory, but also we can change the memory of a place or of an event with food. Nutrition. Yes. Yeah. Então, nosso trabalho é associar, né, todas essas necessidades, tanto nutricional, quanto cultural, quanto as emocionais e simbólicas, né? Então, eu como, com o que eu como, com quem eu estou comendo, onde eu como, né? Quando comemos. Então, fazer todos esses questionamentos para poder colocar um plano, uma estratégia alimentar o mais possível, o que é mais possível de ser feito, né, por esse paciente. Et donc parfois, à l'égard de l'alimentation, il faut se poser certaines questions. Qu'est-ce que je mange quoi, avec qui, où, quand on va manger. Et donc, ça permet de créer de nouvelles réalités émotionnelles. Então, né, os terapeutas comportamentais, os profissionais, né, que se importam em ter essa união com o comportamento, a gente tem que avaliar, intervir, ver qual que é o melhor estímulo, né, e qual é a resposta. Então, pode ser verbal, pode ser por algumas ações. Você vai ter que estudar e sentir o seu paciente para ver qual vai ser a melhor estratégia, né? E o principal, que é a modificação do comportamento e principalmente dos pensamentos e crenças aí que são disfuncionais, né? Porque às vezes aquilo foi colocado na cabeça de uma forma que ele acredita, porque os pais falaram, ou porque a sociedade falou, ou porque ele escutou de algum médico, de alguma pessoa na qual ele gosta muito, e aquilo virou uma crença e que a gente vai precisar trabalhar com cuidado, porque as crenças nem sempre são tão fáceis assim da gente, né, modificar. Voilà. Donc, parfois, la thérapeutique comportementale est difficile à gérer et parfois, c'est là que la situation se corse si on ne sait pas agir et utiliser une méthode impactante et si la posture des thérapeutes n'est pas adaptée à la prise en charge. Então, alguns pontos, né? Então, eu coloquei esses dois cérebros aqui em cima, o racional e o emocional, né? Trabalharem em conjunto para que a gente desenvolva, né? O paciente, os problemas que ele tem, essa aliança, essa empatia, esse respeito para com o paciente, né? Perceber a colaboração, o que você está colaborando com o paciente, o foco no presente e não no futuro, né? Fazer passo a passo. As sessões, né? Eu coloco que nem sempre dá para ser estruturada, porque eu não gosto de protocolo. Eu acho que a gente vai sentir, a gente tem um norte a seguir, mas nem sempre vai ser daquele jeito que a gente está imaginando. E, obviamente, treinar esse paciente para entender, identificar quais são as crenças
responder aos boicotes, né, ao que eles estão se boicotando mesmo, e utilização aí de técnicas para mudar pensamento, humor, comportamento, que aí a gente trabalha muito como terapeutas e juntamente com os psicólogos também para fazer toda essa mudança de comportamento. Donc, quelque part, il y a des points importants que moi, je vais enseigner le 5e jour. I share it in my training in the 5th day about the posture of therapist and about the secrets of integrative therapeutic consulting. Donc, dans cette dynamique, il y a une relation patient où on lui fait prendre conscience de sa problématique et également de créer une collaboration et de permettre une manière de prévenir les rechutes et de permettre aux patients d'identifier son problème et surtout de changer de pensée et de comportement. Et c'est ça qui est important, c'est de permettre ce qu'on appelle cette prise ce qu'on appelle la bretelle vers la bonne santé. Yes. Então, né, nossas respostas, elas são mediadas por emoções e comportamentos, e não são influenciadas diretamente pela situação, mas sim na forma em que nós processamos isso. Porque às vezes o que é fácil para mim não é fácil para você, por conta de N coisas que você passou na vida, né? Então, a forma pelo qual processamos que é o diferencial e não exatamente a situação. Por isso que nós temos que avaliar individualmente o paciente, porque não dá para ser um protocolo para todo mundo. Voilà, donc quelque part, pour permettre un bon changement émotionnel et comportemental, il faut changer l'essence même du comportement et aller vers une restructuration cognitive. For me, I say that we have to make training, to have knowledge, to have to be conscious, to be wake up and to know. And then you can make liberation and to change and to make the transformation and next transmutation. Donc, comme ceci va être enseigné durant les journées du 26 au 30 juillet à Sétif, on va vous apprendre comment permettre par l'initiation et l'enseignement d'avoir une connaissance pour avoir une prise de conscience, d'aller vers l'éveil et de permettre la libération, le changement, la transformation et enfin la transmutation. Até aqui, alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir aí o microfone se alguém quiser falar, ou você prefere que fique para o final? Karina, boa noite aí. Sim. Tudo bem? Oi, um português. Um português. Eu não sabia, o doutor me fez o convite, mas eu pensei que ia ser em francês ou em inglês. Eu estava em consulta, então eu quero agradecer esse convite que eles têm nos feito aí. Tive a oportunidade de conhecer ele agora no congresso do Efraim, aqui em São Paulo, foi maravilhoso. Também acompanhei já o tema que ele tem levado aí à população. Quero agradecer muito essa energia dele estar colocando a isso. E também tive outros colegas dele, um mexicano e mais uma outra colega, que chegaram até o nosso stand lá para conhecer a nossa ação dentro da ortomolecular, e eu acompanho já o doutor Efraim já há mais de 20 anos na ortomolecular. Então, quero me colocar à disposição aí e agradecer ele ao convite. E sempre que possível, que nem agora eu já estou também no intervalo de consulta, daqui a pouco já tem que voltar para as consultas, tá? Sem problemas, agradeço a sua participação, é uma honra e vamos aí, né? Vamos trabalhando para evoluir. A Karina fala da onde, Karina? Você está aqui do Brasil? Eu sou de Santos, São Paulo, litoral de São Paulo. Certo, e a tua atuação é na área?
Então, eu sou nutricionista e terapeuta. Então, Nossa, eu agreguei os dois porque não conseguia trabalhar me- desunida. Então, Karina, você está no Rio de Janeiro? não, Santos, Ah, Santos, São Paulo. É que eu estou litoral indo de agora São em final de Paulo. semana. Nós temos um simpósio que vai ser na área de pós-pandemia, na área integrativa, no Rio de Janeiro. Mas eu Ah, tenho vários congressos que a gente faz parte aqui no Brasil. Já quero convidar você. Vai ter um sim, agora em junho, julho. Depois, se você quiser mandar para mim, sim, ou me passar agora, por favor, o teu WhatsApp, eu pode já anotar. É separo aqui e mando para você. 13, É 11 13, 13, 13 9, 9 9636, 9636 7155. 7155. Deixa eu ver. 13 993667 155. Não, Não? 99636 Tá. 7155. Aí. É isso? Tá. De No novo. cérebro de uma grávida, você tem que falar assim no mesmo ritmo. Deixa eu pegar outra caneta, que essa aqui não foi. Tá. Então diga lá, de novo. Eu vou anotar aqui no chat, eu Tá. acho que Não, é deixa eu melhor. te passar aqui. Você digita, você fala 2 números por vez, é isso? Não, pode falar, fala que eu vou prestar atenção. 13 99 63 67 Um, 155. cinco, cinco. Perfeito. Tá. Então deixa para mim, que depois eu te mando mais. Eu peço desculpa, mas vou ter que entrar na sala de consulta novamente para atendimento. Dr. Bagley, um grande Ok. abraço aí. You are Sucesso para welcome. vocês. Estaremos juntos logo. I make the meet between Brazilians in Nigeria. It's Yeah, good. yeah. You are, É, thank you. Thank you and sorry for the break. No, no problem. Então, continuando. Yes. Je vais traduire. You can, yes, you can share about it. E então, para modificar o comportamento, a gente tem que intervir, né, de uma forma a identificar aí a maneira de interpretar e atribuir os significados às coisas. Vamos ter que reconstruir, né, que foi o que o doutor falou antes, né? A gente vai ter que reconstruir toda essa parte cognitiva, identificar os nossos pensamentos automáticos, né? As nossas emoções e, obviamente, ressignificar e reinterpretar. E para isso é o autoconhecimento, para que a gente possa fazer toda essa transformação. Comme bon, on va le partager à CETIF, il faut savoir que pour faire une modification, un changement du comportement, il faut savoir que chaque personne a son mode opératoire itératif inné. Et donc, chaque personne a sa manière de voir les choses et la manière d'interagir avec. Donc, pour permettre une restructuration cognitive, il faut identifier les pensées automatiques et remettre en question les croyances associées, qu'elles soient du côté émotionnel ou comportemental, et quelque part permettre de resignifier et de réinterpréter les choses d'une manière différente en allant vers la liberté émotionnelle. E quando não há jeito de mudar, sempre perguntar, né? Quando você. Aqui a gente fala muito sobre água mole em pedra dura, né? Mas quando você vê que não tem mais jeito, né? A pessoa não quer mudar, questione, né? Porque o paciente ele tem que ter uma autorresponsabilidade. Então, perguntar o quanto ele está disposto para o tratamento, o quanto de abertura esse paciente te dá para você introduzir novos conceitos para ele. E eu falo que o meu slogan é, né, mudando atitudes e balanceando prioridades. Então, enquanto a saúde, né, enquanto o emocional, enquanto isso não for prioridade para o seu paciente,
não vai adiantar você falar os benefícios, o quanto é bom para você, o quanto você melhorou, se ele não está querendo melhorar. E aí é a hora de você falar assim: até aqui eu consigo, mais do que aqui eu preciso da sua ajuda para poder fazer essa transformação. Alors, quand il n'y a aucun moyen de changer, il faut demander au patient s'il est prêt à suivre le traitement, quelle est la marge de manœuvre dont vous disposez pour introduire de nouveaux concepts. Et le plus important, c'est de changer les attitudes et équilibrer les priorités. E o paciente está cansado, né, de ouvir o que deve comer, o que é preciso mudar, e sim explicar como e por que ele tem que fazer isso, né? Sugerir que experimente um novo jeito de comer, né? Propor uma alternância entre o novo e o que ele já estava fazendo, né? Aceitar fazer algumas outras tarefas, explicar que não vai ser para o resto da vida que ele vai fazer isso. Então, fazer esse processo, né? Testar, gosta, não gosta, experimentar o novo intercalando com o velho, eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, não impor alguma coisa, e sim explicar como e por que está sendo feito isso. Alors, le patient est fatigué d'entendre ce qu'il doit manger. Donc, il faut modifier le message et expliquer comment et pourquoi. Il ne faut pas se mettre en posture de celui qui a la vérité, mais celui qui partage la vérité. Il faut toujours apporter l'information sans chercher à convaincre et laisser venir. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire que il faut savoir que c'est la vie du patient et que c'est parfois le choix du patient. Et donc, il faut partager l'information pour l'inviter à aller vers le changement à part sa propre prise de conscience. Yes? Então, escute seu paciente, seja calmo, racional, né? Permita que o paciente também assuma a responsabilidade dele dentro das ações que ele tem que tomar. Colocar esse paciente em expectativas mais realistas, né? Não o tópico, né? Então, essa relação aí de boa qualidade entre o terapeuta, entre o médico, o nutricionista e o paciente é o fator para poder mudar, né? Então, falar com as pessoas, ouvir mais, ter curiosidade sobre o que está acontecendo, né? Se ele não conseguiu fazer alguma coisa, por quê? O que aconteceu no entorno desse paciente que o impediu de ter tomado certas atitudes para poder beneficiar a saúde dele próprio. Então, ter essa capacidade de empatia é muito importante no meu ponto de vista, né? Il faut que la relation entre thérapeute et patient soit rationnelle, calme. Il faut qu'il y ait un partage à propos de la prise de responsabilité. Il faut être réaliste sur les objectifs et il faut qu'il y ait une bonne qualité de l'échange de l'outil thérapeutique et il faut être professionnel dans sa dynamique et permettre ce qu'on appelle l'apport de permettre à la personne d'aller vers une curiosité intellectuelle et permettre d'être tout en étant en empathie et non pas en sympathie pour permettre d'aller vers un résultat efficient. Voilà. Então, aqui eu acho que depois eu não vou falar ponto a ponto, mas só para você ter a diferença entre o que é um consumo alimentar até a prática alimentar, né? Então, a gente passa por várias estruturas aí para você ter a prática alimentar, que é a forma como o indivíduo se relaciona com a alimentação em diferentes esferas, né? Então, quando o doutor Bagli veio para cá, para o Brasil, ele não manteve as mesmas atitudes alimentares, porque eu estou num outro país, numa outra cultura. Então, mas ele se relaciona muito bem com a alimentação, então ele consegue fazer melhores escolhas
dentro de diferentes esferas, porque ele passou por todos esses momentos, né? O que é uma atitude, o que é o hábito, o que é a escolha, e hoje ele pratica uma alimentação mais saudável dentro do possível na esfera com que ele está. Então, é dar essa independência, né, para o paciente, para que ele consiga escolher sem alguém impondo ou ensinando ele o que deve fazer e o que não deve fazer. Ele já consegue sozinho entender o que é melhor para ser feito. Dans le comportement alimentaire, il y a des réalités personnelles. Et une personne comme Ilyes, quand il est venu à Sao Paulo, il est venu avec ses valeurs nutritionnelles. Et donc, que ce soit, par exemple, les horaires, les moments, ou bien la manière d'interagir, ou bien certaines règles alimentaires, ou bien certaines valeurs alimentaires qui peuvent être religieuses ou bien culturelles sont importantes à prendre en considération. Voilà. Então, aqui, só colocando de uma outra forma as mesmas coisas que eu coloquei no anterior. As atitudes, né, vão depender de fatores externos e internos, né, ambientais, e dentro de toda essa parte de crenças e conhecimentos e sentimentos, a gente vai criar o hábito, o comportamento. Então, tudo está interligado, não dá para a gente desmembrar o paciente. O paciente é um todo, de emoção, de razão, de fatores internos e externos. Donc, il y a des facteurs comportementaux, des facteurs internes, de l'environnement externe et également sentimental ou bien comportemental. Donc, finalement, c'est un tout et c'est une vision globale qu'on doit avoir. Então, né, eu coloco sempre a recomendação, né, para ser de comunicação, para construir mensagens mais saudáveis para o paciente. Então, seja mais positivo, coloque um caminho claro para esse paciente, que seja fácil de executar, né? Evita palavras muito técnicas para que esse paciente não entenda o que você está falando. Então, tente mensagens mais claras, escolhas mais saudáveis. Mostre a Ouais, see. You finish before. Então, mostrar a recompensa, né? Que perda de peso não é recompensa, né? É uma consequência dos bons hábitos. Ser realista torna mais divertido a alimentação e não um fardo. E ser flexível, né? Então, não tira tudo de uma vez do paciente que ele gosta, né? Você, como nutricionista, como terapeuta, seja um pouco flexível, dê um tempo para esse paciente se adaptar aos novos hábitos, né? Então, é isso. Aqui no Brasil, nós chamamos de jogo de cintura. Alors, il faut être positif, il faut être innovateur, il faut être simple et il faut quelque part être également réaliste. Certes, au Brésil, c'est tour de taille qui importe parfois, mais il faut parfois la belle parole en disant que la personne à notre égard est belle et qu'elle a une belle forme, va générer cette belle forme, même si elle n'existe pas à l'instant présent. Voilà. Comunicação restritiva versus a comunicação positiva. Voilà, donc communication restrictive versus communication positive, ben, là, s'opérera le changement. Eu vou colocar 2 exemplos desses, tá? Então, ao invés de você falar prefira batatas fritas, não, prefira batatas assadas do que fritas. Por que não colocar, quando você for comer batata, divida com um amigo, né? Ou substitua doce, né, por fruta, porque tem mais fibra, traz mais saciedade. Por que não falar assim? Intercale os doces
com suas frutas preferidas, né? Consuma com calma, com prazer. Então, não restrinja esse paciente. Torne isso mais positivo, mais fácil de ser feito e de ser adaptado para o dia a dia mais saudável. Il est important parfois d'apporter des aménagements pour permettre une nutrition authentique. Par exemple, au lieu de manger des frites, la personne peut utiliser une pomme de terre complète, par exemple, qui a été un petit peu sautée et qui peut ressembler à des frites, mais la valeur nutritionnelle et la valeur alimentaire peut être très intéressante en rajoutant également des fruits et tout ce qui permet d'avoir une alimentation complète. Então, o aconselhamento, né, nutricional é um processo para facilitar a evolução da outra pessoa, né? Auxiliar ela a resolver dificuldades alimentares, né? Propor aí os recursos pessoais por meio de estratégia individualizada que estimula também, que deve estimular responsabilidade para o autocuidado. E é um encontro, né, entre duas pessoas. Então, o terapeuta, o médico, com o paciente, né? Então, é um olhar com respeito e deliberar com prudência, né, sobre a alimentação, a escolha da alimentação de cada uma delas. Então, você está ali para facilitar e não para dificultar a vida do seu paciente. Donc, les conseils nutritionnels sont très importants et ils permettent d'améliorer les ressources personnelles. Ils permettent, par exemple, en changeant par exemple, de fréquentation, quelque part, parce que parfois, il y a des tendances nutritionnelles, style fast-food et autres. On peut, par exemple, par des choix culinaires, créer de nouvelles réalités nutritionnelles permettant à la personne d'aller vers une nouvelle dynamique alimentaire. Et voilà. E aí, para terminar, eu sempre coloco que tocar a alma de uma pessoa é uma virtude para poucos, né? Então, tenha em mente aquele slide, né? No que você se formou, quem você é, né? Porque requer ternura, sensibilidade e uma delicadeza, principalmente quando a gente fala em crenças, em mudança de hábito. Então, a gente tem que lembrar que, né, a gente toca a alma para curar o nosso corpo físico. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês e agradeço a todos a presença e estou aberta para dúvidas e colocações aí. Donc, un corps sain dans un esprit sain, et tout est une question de sensibilité, de délicatesse. Et merci à vous. Moi également, je suis content d'avoir pu cerner le portugais sans le connaître auparavant, en ayant fait une ouverture d'esprit. I am so happy that I share from Portuguese to French without know it before, with open mind and with the aura of Karina. We make a really good job today. So thank you very much, Karina. Thank you so much. See you next for we need for if there is question and answer, they have to put it in the Telegram. Group, okay. Because we need to translate in Portuguese, okay. And we can share the answer later. So thank you very much for all of you. Merci à tous d'être présents ce soir à cette conférence et je remercie Dr Karina Aboud pour cette conférence et je vous dis à la prochaine. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Merci. Les questions se feront par message sur le groupe. The question will be in message and we can share next the answer for all the team. Thank you.